noite. Peço que abram a Escritura Sagrada, livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 a 6. Gálatas 3, 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, que o Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras, inspire também a nós, nossos ouvidos, nossas mentes, para recebermos. Que o Senhor transforme o nosso viver, que o Senhor conduza o nosso caminhar, que o Senhor nos conforme cada vez mais à imagem de Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Gálatas foi a primeira epístola de Paulo, escrito por volta dos anos 50. E ele endereçou um problema que muito tempo depois, alguns anos mais tarde, uns 15 anos, ele endereçaria novamente em Romanos, que é a questão da salvação pela fé. Sempre que o inimigo quer alvoroçar o povo de Deus, ele ataca a figura de Jesus Cristo, a figura da salvação pela fé. Ele insere várias coisas, várias superstições. E aqui tem um aspecto muito emocional para Paulo. Porque aqui, quando Paulo passou pela Galácia, isso está registrado no livro de Atos, eles o receberam muito bem. Eles acolheram Paulo em sua enfermidade. A igreja em Jerusalém estava com necessidade, os gálatas, mesmo em perseguição, mesmo tendo pouco, deram do que podiam e do que não podiam para auxiliar os pobres de Jerusalém. No entanto, agora Paulo escuta esses filhos que ele gerou na fé se desviando, voltando para rudimentos, escutando os judaizantes, aqueles que falavam o seguinte: para você ser cristão, você tem um passo intermediário, ser judeu antes. Observar as festas, observar a circuncisão, observar uma série de coisas. Todas as coisas que subtraem da glória de Cristo, porque Cristo se apresenta não apenas como cumprimento de profecias, mas como cumprimento da revelação. Nele se revelou. Tem gente que fala, não, Jesus Cristo foi um grande mestre, foi um grande profeta. Se ele foi apenas isso, ele foi péssimo nisso, porque ele alegou ser muito mais coisa. Ele alegou ser muito mais coisa. Ele não é só um mestre e um profeta, ele é Deus. E nele se cumpriram as coisas já ordenadas e predeterminadas nos decretos eternos e imutáveis do Senhor. Então, Paulo, quando começa aqui, nesse versículo 1, já dizendo, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo está aqui fazendo um apelo muito emocional. Ele está dizendo, gente, eu preguei tão claramente essa palavra, que é como se vocês tivessem visto Cristo na cruz, como se vocês tivessem visto a obra da redenção ser concretizada diante de seus olhos. No entanto, vocês estão olhando para o outro lado, escolhendo rudimentos, escolhendo apenas sombras daquilo que apontava, em vez de olhar para a luz. Eu imagino a dor de Paulo, porque eu mesmo tenho filhos pequenos, eu vejo aqui as crianças, eu me alegro de ver uma igreja cheia de crianças, e toda noite, eu falo essas coisas para eles. Toda noite nós lemos a palavra, toda noite eu ensino, como custódio das pequenas almas que Deus nos confiou, a mim e minha esposa, nós temos esse cuidado de apresentar claramente toda noite repetindo. Na hora de dormir, depois de orar, eu falo, se o papai for chamado para estar com o Senhor hoje, tem coisas que vocês não podem esquecer. Estas são as palavras de vida. Aqui estão os decretos eternos de Deus. O que Deus inspirou para que nós o conhecêssemos e para que nós sabermos o que Ele espera de nós. E quando eu vejo um pai com um filho desviado, agora que eu sou o pai, eu entendo a dor. Antes eu conhecia do modo mais abstrato.
né? Agora não tenho nenhum filho desviado ainda, se Deus quiser, eu não virei a ter, mas eu já consigo me condoer mais. Então, quando eu olho para esse apelo aqui de Paulo, uma igreja inteira, toda uma comunidade de fé, que ele nutriu, que teve o privilégio de sofrer por Cristo, de auxiliar os irmãos mais velhos na fé lá em Jerusalém, ele fala: quem foi que vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? Que espécie de bruxaria é essa? Que espécie de engano, sedução é essa? Que faz você olhar, ou escolher as sombras, em vez de escolher a revelação. Isso é uma coisa que seduz muita gente ainda hoje. Muita gente ainda hoje. O mistério, ele é a antípoda da revelação. Se a revelação é lançar luz onde tem escuro, quem gosta muito dos mistérios, né, daquelas práticas supersticiosas, do incenso, as simpatias, né, tão presentes, não apenas no catolicismo popular, mas o pentecostalismo popular, cheio de supersticiosidades, sendo seduzidos quando Deus nos deu a Bíblia de modo inspirado. Então, Paulo aqui, ele está achando difícil de acreditar. E esse não é um sentimento que é tão estranho assim para nós. Quantas vezes nós não já vimos gente que vinha caminhando na fé e que se desvia? Às vezes pastores, presbíteros, gente, vocês passaram o tempo todo ensinando e agora estão se desviando. Ou você cresceu na fé e agora está fazendo isso, como pode? É assim que Paulo está estupefato. Ele é um pai triste e estupefato. O versículo 2 nos traz aqui Paulo fazendo outra pergunta. Isso aqui são várias perguntas retóricas que Paulo faz. Isso aqui não é o tipo de pergunta que ele está esperando que responda. Quem foi que você enfeitiçou? Ah, foi fulano e tal. Paulo sabe disso. Paulo sabe que foi o partido dos judaizantes. Paulo sabe que é um período difícil. Paulo sabe que teve um concílio de Jerusalém inteiro só para isso, em Atos 15. No contexto histórico da Judéia, da época, os zelotes estavam subindo como uma figura política para fazer contraposição ao Império Romano, à dominação romana, e seduzindo muitos dos mais religiosos. Então, Paulo está fazendo essa pergunta do mesmo modo como Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava. Adão que não sabia onde ele se encontrava, porque ele não tinha experimentado a escuridão ainda. Então, quem foi que enfeitiçou vocês? Aí ele faz a segunda pergunta: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esse daqui é um tema que Paulo mais tarde vai desenvolver no livro de Romanos. Você pega Gálatas, é como se fosse Romanos em estágio embrionário, e Romanos é a obra-prima, uns 15 anos depois, falando sobre justificação pela fé. Os livros preferidos de Lutero são Gálatas e Romanos, não é por acaso. Porque a briga toda da reforma foi justificação pela fé. Eu não preciso dar a mãozinha para Deus. Quando a gente dá uma mãozinha para Deus, eu estou achando que sou tão sábio quanto Ele. Eu estou com medo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não dá certo. Quando eu dou a mãozinha para Deus, eu vou e tenho um filho com Agar. Isso não dá certo. Aqui está perguntando: o Espírito foi dado para vocês pelas obras ou pela pregação da fé? Em Romanos 10, mais tarde, Paulo vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Ele está falando de todo um trabalho do Espírito Santo de salvação, que o Espírito suscita os pregadores, o Espírito envia os pregadores, ele anima os corações a irem cumprir essa comissão. Foi Jesus que deu essa comissão, no final do livro de Mateus, e é também Jesus que envia o Espírito, juntamente com o Pai. O Espírito, ele procede das propriedades dele, ele procede do Filho e do Pai, do Pai e do Filho, e Jesus estabelece essa comissão. Então, os atos dos apóstolos poderiam ser muito apropriadamente chamados atos dos apóstolos e do Espírito. Porque tudo que tem lá, no Pentecostes, Filipe e Eunuco, as viagens missionárias, tudo ali foi soprado pelo Espírito. E esse Espírito veio como para os Gálatas? Foi pela pregação da fé ou foi pelas obras da lei? Quando eu estive aí, ó Gálatas insensatos, o que foi que eu apresentei para vocês? Foi a pregação da fé ou as obras da lei? As obras da lei que eram a novidade para eles, não a pregação da fé. E ainda assim, eles escolheram as obras da lei, ou estavam escolhendo as obras da lei. Estavam em vias de desviar-se, cegando os olhos para a luz e virando o rosto para as sombras. Semana que vem o Reuel vem aqui pregar, ele vai pregar também em Gálatas 3 e continuar, ele vai explorar mais como a lei é um aio, como a lei é um esteio, era uma muleta até chegar à revelação plena, Jesus Cristo.
essas obras da lei. E aqui Paulo está justamente falando isso. Vocês vão escolher o provisório ou aquilo que eu apresentei para vocês na plenitude? No versículo 3, ele continua fazendo perguntas retóricas, né? Sois assim insensatos, para que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Essa situação, gente, é muito pior. É muito pior. Jesus Cristo diz que aquele que muito recebeu, muito será cobrado. Respondendo a Pilatos, ele fala, olha, você não tem nenhum poder que de cima não foi dado, mas pior pecado tem quem me entregou a vós. Porque anteriormente, discutindo com os fariseus, vocês dizem que são filhos de Moisés? Isso não é verdade. Moisés escreveu a meu respeito. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. João 5 termina desse jeito. Então, se você conheceu a luz e rejeitou a luz em prol das trevas, você está numa situação pior do que se não tivesse conhecido. Tem aquele adágio, né, do mundo evangélico brasileiro de que é tudo pecado, né? Não existe pecado nem pecadinho. Isso não é verdade. E existem pecados, nós confessamos isso nos nossos símbolos de fé, que por causa da gravidade da coisa, da parte ofendida, são mais graves do que outros. Nenhum pecado é tão grave quanto ofender o Espírito Santo, que um dia nos revelou essa palavra. Versículo 4 continua. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Isso aqui mostra de quão alto eles estavam caindo. Os gálatas tinham tido a oportunidade de serem mártires por Cristo. Paulo fala que carrega no corpo as marcas que ele sofreu por Cristo. Os gálatas também carregavam. Os gálatas também sofreram perseguição. Os gálatas também foram açoitados, foram espoliados por causa de Cristo. E agora estavam nisso. Mas Paulo não perde esperança. Ele põe o condicional. Se for em vão. Paulo não está dizendo o que é. Veja que Paulo está fazendo exortação. Então recebamos as exortações porque elas não são necessariamente condenações. As exortações são justamente o que Paulo está fazendo aqui. Examinem-se. A parte do autoexame é tão importante, depois Paulo vai escrever 1 Coríntios 11 todo sobre isso, como os critérios para comungar da ceia do Senhor. Todas essas perguntas são justamente convocando ao exame. Gente, olhem o que vocês receberam, parem para pensar, chacoalhem de suas mentes essa sedução a que vocês cederam. É isso? Vocês realmente vão seguir por esse caminho? Paulo não perdeu a esperança neles. Né? Paulo não perdeu. Ele está falando aqui como um pai estupefato. Um pai estupefato. E o versículo 5, ele continua perguntando. Ele repete aquilo que estava no versículo 2. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que é o Pai e o Filho, e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gente, o chamado interno da salvação, ela sempre foi uma obra divina. Nunca houve um caso que a pessoa foi salva por sacrifícios. Nunca. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual João Batista não deveria ser classificado entre os essênios, ou entre a comunidade de Qumran, do Mar Morto. Porque seria loucura para sacerdotalistas daquele que a salvação é apenas arrependimento e o sacrifício. É isso? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está perto. É isso? É. É essa loucura que alvoroça o mundo. Eu não preciso fazer nada, não sobrou nada para pagar. Não, não é. É tudo recebido. E vocês receberam isso daquele que lá de cima, desde antes, já deu gratuitamente. Pelas obras da lei, ninguém era salvo. Jamais foi. Nós confessamos no nosso símbolo de fé que a santificação é um milagre da livre graça de Deus. Não só a justificação, a santificação também. E as nossas boas obras, elas são fruto e evidência daquela obra interna que o Espírito Santo já operou. Então, nossas boas obras não são causa, base de nada. São reflexo de uma obra que já foi feita. De tal modo que não há obra que nos resta fazer para que alcancemos a salvação. Isso nós confessamos, está no nosso breve catecismo, está todo o capítulo sobre boas obras na nossa confissão. Elas são fruto e evidência, jamais causa e base. E por isso que ele está perguntando, foi obras da lei ou pregação da fé? Vocês conquistaram ou vocês receberam?
E no versículo 6, ele começa ele argumenta, né, eu não vou entrar nesse parágrafo inteiro, do capítulo 6 em diante, mas aqui está a base da argumentação dele. É o caso de Abraão, que crê em Deus, e isso lhe foi imputado justiça. É muito significativo que ele fale de Abraão, porque que lei tinha na época de Abraão? Não tinha tido ainda, o Levítico não estava composto. O Deuteronômio que nós temos hoje não estava composto. O Êxodo não estava composto. Nada da Bíblia estava composto ainda. Que lei tinha? Que dias, que festas, que sacrifícios tinha? Nada estava composto. O que tinha era a lei moral do Senhor, aquela foi entregue no ato da criação. Você pode comer de toda árvore, menos daquela ali. Faze isto e viverás. Essa é a lei moral que permanece até hoje. A lei que foi dada posteriormente para a criação da comunidade de Israel, o Israel étnico, aquele no deserto, no Sinai, tudo o que está ali, que é lei casuística, que é lei cerimonial, aquilo passou. Eram esteio, eram tutores, a lei moral ficou, mas aquela não. Então ele está dizendo, Abraão, que é o pai dos judaizantes, não é isso? Nós somos filhos de Abraão. Isso é uma forma de insulto a Jesus, quando os fariseus falavam. Porque nós somos filhos de Abraão, quem é teu pai? Eu sei que não é José. Em João 8, esse é o insulto que os fariseus fazem de Jesus, e que até hoje, na apologética de certos grupos judaizantes, Jesus é um bastardo. Pois o pai de vocês, o pai Abraão, foi salvo pela fé, ele creu em mim, ele viu meu dia e se alegrou. Abraão é maior do que as obras da lei. Esse argumento vai ser retomado pelo autor de Hebreus, que fala que não apenas Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Moisés, mas Jesus é maior do que Melquisedeque, o rei sacerdote, para quem Abraão dizimou, a quem Abraão se submeteu, quando venceu lá a guerra, ele foi levar o dízimo dos espólios dele. Jesus Cristo é maior do que essas coisas. Vejam que Moisés passou 40 dias, nós lemos hoje isso, 40 dias, 40 noites em jejum, para entregar uma lei que nunca pôde ser cumprida plenamente por causa da nossa pecaminosidade. Moisés, o mais manso dos homens, depois dele não houve nenhum igual, é isso que Deuteronômio termina, é assim que ele termina, dizendo sobre Moisés, o arquétipo de todo profeta. Jesus Cristo também passou 40 dias, 40 noites no deserto em jejum. E depois disso ele subiu no monte também, como Moisés. Não para dar os 10 mandamentos, mas dar para uma outra lei, dar as bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, ele reverte a maldição de Moisés. Se Moisés, o homem mais manso de todos, errou uma vez e não entrou na terra por causa disso, viu o Monte Nebo, subiu o Monte Nebo, viu a terra e não entrou, Jesus Cristo fala o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O manso Moisés não pôde herdar, mas agora que eu estou aqui, os mansos herdarão a terra. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que Melquisedeque. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, Gálatas insensatos, como que vocês estão voltando para rudimentos? Como? E essa mensagem, ela tem uma relevância muito grande para os nossos dias. Porque o problema que está aqui, literalmente ainda existe hoje. Eu estou passando férias em Fortaleza, minha família é daqui, e eu estou trabalhando numa congregação da Igreja de Monte Castelo, onde, uma semana antes de eu chegar, houve o caso de disciplina, por causa de um membro que virou mistura de testemunho de Jeová com o judeu messiânico. Deixou de acreditar na Trindade. E não é caso isolado. A igreja reformada aqui, no Quintino Cunha, perto de vocês, que eu já visitei, tenho amigos lá, também teve um caso de um diácono que enveredou por esse caminho. Essa palavra é atual. Se você, olha gente, a alma é igual ao corpo. Se você não alimentar o corpo vai ansiar por mastigar alguma coisa, nem que seja veneno. Se você fizer isso com sua alma, a alma vai cair nessas. Claro, tem modos também bem menos drásticos de cair nesse enredo. Tem um modo bem menos drástico de negar Jesus Cristo do que esses, que são atuais. Hoje nós estamos vendo uma coisa que para nós, no Brasil, nunca foi muito comum. Nos Estados Unidos já tem estudos sobre isso, que já aconteceu uns 30, 40 anos, mas para nós nunca foi muito comum, que é a migração religiosa de evangélicos para a Igreja Romana. Vocês têm visto isso? Ex-crentes virando católicos romanos, às vezes até ortodoxos orientais.
Quem não se contenta com revelação vai buscar mistério. Quem não gosta de luz vai buscar fumaça. O maior medo que o homem tem não é o medo do escuro, que ele vence quando ele cresce, é o medo da luz, que ele jamais vence. Ele jamais vence. O interessante é que para uma suposta historicidade, para uma suposta espiritualidade mais profunda, eles recosturam o véu do templo. Recosturam o véu do templo. É uma coisa, gente, que o espírito do templo tem nos mostrado que é sempre atual. Pode não vir no mesmo formato dos casos recentes, aqui perto, aqui nas redondezas, de gente negando a divindade de Jesus Cristo. Mas vem de um modo que é tão nocivo quanto, que é negar a eficácia de seu sacrifício. Porque é que nós reformados afirmamos que a missa é uma blasfêmia. Porque toda semana Cristo é sacrificado para se estar no estado de graça. O papel que cabe ao Espírito Santo, que é dar certeza e a segurança da salvação e a esperança futura, é usurpado pela hierarquia da igreja. Se eu vou reter isso daqui de você, não é assim que tantos reis foram subjugados, né? Excomungado. E não dou, você vai sair do estado de graça. É esse tipo de tolice, o homem liberto pelo Evangelho não sucumbe. Não sucumbe. Mas mesmo no nosso meio, tem também gente que de modo muito mais disfarçado, jamais vai negar que Jesus é Cristo. Jamais vai colocar a nossa esperança contingente em alguma hierarquia de igreja. Mas mesmo a gente, no nosso meio reformado, vai trazer visões que são os ataques à justificação pela fé. Defender coisas como, não, você entra, a justificação de fato é pela fé, mas a salvação final tem um elemento de obras. Você entra pela fé, você se mantém dentro por obras. Isso é muito comum de gente que é celebrada lá fora e aqui no Brasil, por gente reformada, celebrada. Gente que quando chega outubro, todo mês faz um golpezinho de marketing, coloca em suas redes sociais o seguinte: esteja matando o pecado, porque a salvação não é só pela fé. A justificação não a salvação final, e quebra a salvação em duas coisas. Isso não é teologia reformada. Sempre, gente, sempre que quiserem nos enfeitiçar, né, no caso aqui, nos fascinar, a nós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, eles vão atacar a justificação somente pela fé. Assim como não há nenhum outro nome, acima nos céus ou embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhuma outra força, senão Deus, pelo qual importa que nós sejamos salvos do início ao fim, a santificação inclusa. Lembre-se, as nossas obras são fruto e evidência daquilo que aconteceu na justificação. Jamais causa. Jamais. Então, como é que nós aplicamos esse texto, essa exposição? Em 3 modos. A primeira coisa, que é uma que nós tiramos do versículo 1, é que ver não é crer. Se alguém me fala, eu só acredito vendo, isso é mentira. Ver não é crer. Sabe o que ver não é crer? Eu pego Mateus 28, nós já referenciamos aqui no sermão a grande comissão. Isso é o fim de Mateus 28. Mateus 28 tem muita coisa bacana acontecendo. Acontece a ressurreição. Os soldados veem Cristo ressuscitando, desmaiam. Desmaia, porque você vê um morto voltando à vida, você desmaia. Terremoto, cataclisma lá, pum, desmaiou. Eles vão contar para os sacerdotes, vão para o sinédrio, né, para os judeus. Né? Eles falam o seguinte: vocês dizem que vocês dormiram, aí pega esse dinheiro para vocês, esse suborno, aí vocês ficam na de vocês. Vocês dormiram, os discípulos vieram e levaram. O pessoal vê uma coisa que nunca se vê, que é um morto voltar à vida, e o cara escolhe colocar a fé no dinheiro, no suborno. Pior, o sinédrio,
quando escuta isso, interessante que, assim, se alguém dissesse, olha, fulano fugiu, que o quê? Vocês dormiram e levaram, leva para o... Cadê o superior de vocês? Vocês vão para a cadeia agora, vão ser punidos por isso. É o que eu faria. Mas por que o Sinédrio não fez isso? O Sinédrio acreditou. A questão não é se era verdade ou não, se que Jesus tinha ressuscitado. É se essa verdade deveria ser crida. Isso é verdade, mas não deve ser crida. O que é que o diabo faz? Você acha que o diabo desconhece o poder de Deus? O diabo roda, né, a corte divina como ser celestial, é o início de Jó. O diabo não consegue fazer nada sem que Deus, sem que Deus permita. Ele não é o senhor do inferno. O inferno é preparado para ele está aqui fora, está aqui em cima, ele e os capangas dele correndo para lá e para cá, ele vai ser colocado lá. Você acha que ele não sabe? Não é? Até os demônios creem, não é isso que a Bíblia fala? A questão é se a verdade deve ser crida. Então, ver não é crer. 2. Como é que eu vou crer então? Apenas o Espírito Santo abre nossos olhos para ver e capacita nossas pernas para caminhar o caminho proposto. Interessante que quando Davi vai conquistar Jerusalém, né, Jerusalém impenetrável, né? Você tem lá um rio, o rio Vale do Cidrom, e uma grande escarpa, e lá em cima uma cidade muito amuralhada. Muito difícil de tomar. Tanto que os jebuseus estavam lá e falaram para Davi, olha, se você chegar até aqui, né, se nossas flechas não acabarem com todos vocês tinham muita fé nessas muralhas. Se vocês chegarem até aqui e passar as muralhas, os cegos e os coxos, aqueles que não conseguem andar direito, nem conseguem ver direito, os repelirão. Resulta que Davi toma assim. Ele entra lá por um canal, ele, Joabe, né? Entra por um canal, que é a fragilidade da cidade, e toma a cidade. Milênio depois, o filho de Davi está em Jerusalém. E aquele canal, no caso, aquela entrada do rio foi canalizada, acho que pelo rei Ezequias, uns 600 anos antes. E esse rio, ele deságua em 2 piscinas, 2 tanques da cidade, Betesda e Siloé. E nessas, numa, um coxo foi curado e no outro um cego. E o filho de Davi não foi repelido, foi recebido. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero ver. O filho de Davi envia o espírito dele, e cegos e coxos podem passar a andar. E esse era o nosso estado. Não é vendo que se crê, é sendo recipiente desse espírito. E a terceira aplicação, onde está uma grande esperança, é que graças a Deus, quando Adão cai, ele não dá uma segunda chance, ele nos dá Cristo. Ele nos dá Cristo, não a segunda chance. Ele poderia dar quantas chances fosse, falharíamos em todas elas, todas. No entanto, nos dando Cristo, o autor e o consumador da fé, aquele que nos justifica e nos santifica, mediante o seu Espírito operando em nós, a gente consegue crer. A gente consegue crer e se firmar. Você vê que o Espírito Santo é invocado no versículo 2 e versículo 5. E nos dando Cristo e seu Espírito, Deus aqui é o que nos dá a esperança, que é tirado do versículo 3 do versículo 6. E é por isso que aqui está também o cerne dessa mensagem, que é o versículo 4. Não é em vão que nós sofremos. Não é em vão. Invoque o nome dele. Invoque o nome dele. Porque se tem alguém que pode dar jeito em você, ou tem alguém que pode dar jeito no seu pecado, é ele. Ele fez uma obra de tal modo que ela não pode ser melhorada. Um dos atributos de Deus é justamente a perfeição. Ele não está sujeito à mutação. Ele não tem como ele ficar melhor ou pior. Ele é perfeito. Ele é imutável. Por isso nós não somos consumidos, fala Malaquias 3,6. Isso é uma fonte de grande esperança, porque Ele é nosso Salvador, Ele é nosso intercessor. Mesmo quando nós somos frágeis e falhos em orar, em manter a comunhão com a palavra que o Espírito dele inspirou, Ele está lá intercedendo por nós, é um dos atributos dele.
É uma das funções dele, é nosso intercessor. Não ache que, não, eu vou dar um jeito na minha vida, só tenho que cuidar disso daqui, daquele outro assunto, tá? Eu volto para ele, volto à igreja, volto a orar. Meu irmão, não faça isso, ele já fez tudo, volte para ele agora. Não tem nada que possa estar na sua lista de afazeres que vá melhorar a sua situação diante dele. A única coisa que nos cabe fazer é receber a fé que ele mesmo nos dá e colocar essa fé de volta nele. Ele é o autor e o objeto da nossa fé. Cuidado com a autossuficiência. Cuidado com a vontade de colocar alguma coisa a mais, porque basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Sempre que nós buscamos fugir, o que quer que seja daqui, o que quer que seja, o resultado é negativo. Se Deus for misericordioso, Ele vai podar logo no início. Se Ele não podar na hora, pode ter certeza que é porque Deus, Ele vai preparar uma lição para você. Porque Ele nos ama demais, para permitir que nós nos perdamos. Os Gálatas receberam a exortação de Paulo. Eu não sei quantos alvoroços essa igreja não deve ter sofrido durante aqueles anos, na década de 50, ali no primeiro século, depois de Cristo. Quanto abuso espiritual não aconteceu naquela igreja, porque alguns diziam que não iam virar judeus. Eu sou grego, eu não vou observar essas coisas, eu tenho Jesus. Não sabemos também o que aconteceu com esses judaizantes, a Bíblia não nos relata. E eu acho que a Bíblia muitas vezes não fecha o assunto, justamente porque eles vão se repetir. Jonas, como que termina Jonas? É com pergunta. Jonas não fecha o assunto. Deus pergunta a Jonas, olha, você ficou chateado porque eu matei essa planta, que eu plantei num dia, e arranquei no outro. Eu não vou ter misericórdia dessa cidade, com tanta gente perdida, precisando ouvir a palavra. Jó não fecha assunto. Jó passa o livro todinho dizendo, Senhor, olha, se apenas o Senhor me ouvisse, vocês que me acusam, iam ficar em silêncio, porque ele ia ver que eu não fiz nada. Aí Deus aparece, tá bom, Jó, fale para mim, o que é que você quer dizer? E Jó, é melhor silenciar, porque tem coisas que eu não entendo, ele é grande demais para mim. Gálatas é um outro livro que não nos conta o desfecho do que aconteceu na Galácia. Porque, gente, sempre vai ter quem busca alvoroçar o rebanho de Cristo. Que nós sejamos, então, como os Gálatas foram antes disso. Antes disso. Que é, gente, que dava o que podia e o que não podia. Em Gálatas 4, Paulo diz, olha, eu cheguei aí doente, vocês não apenas me receberam, mas vocês até me dariam os olhos de vocês, se vocês pudessem. Ávidos por receber a fé. Ávidos. Jesus Cristo é quem é capaz de fazer isso por nós. Não perca mais tempo, a sua agenda, os seus planos, não, vou só fazer isso daqui, aí depois eu volto para a igreja, vou só dar um jeito na minha vida. Quem vai dar jeito na sua vida é Cristo e mais ninguém. Não tem nada que você possa fazer, nada, que acrescente um único grama de relevância ou eficácia na obra que o Pai decretou, que o Filho realizou na história, e esse Espírito aplica ao coração de cada um dos eleitos, até o dia de hoje, e assim o fará, até o dia de Ele voltar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos capacite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, que o Senhor possa selar o nosso coração volante, tão inquieto, tão sequioso de coisas novas, tão insatisfeito, tão impaciente, que o Senhor possa nos fazer descansar exclusivamente na sua palavra, que o Senhor possa nos fazer encontrar descanso em Cristo, que quando nós falarmos que somos salvos somente mediante a fé, somente por Cristo Jesus, nós não sejamos hipócritas. O Senhor tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós não conseguimos caminhar, que o Senhor cure-nos, assim como curou os coxos e curou os cegos, para que nós possamos andar e que o Senhor possa nos conceder o privilégio, Senhor, de sermos usados na sua obra. O Senhor não precisa de nós, o Senhor não precisa de qualquer esforço nosso. No entanto, nós fomos criados, ó Deus, para glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre.
É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado, nosso intercessor, Rei, profeta, acima de todos os outros, que nós oramos. Amém.